Mas se nós recebemos essa tradição da igreja mais de 2000 anos, nós sabemos que os registros históricos não são como hoje, em termos de filme, livro e produção de imprensa. Como que a gente pode confiar nesse telefone sem fio? Conta pra gente. Porque será que não houve deturpação no decorrer dos séculos, na entrega dessas informações? Olha, primeira coisa, né? Os documentos mais confiáveis na sua veracidade são os evangelhos. Porque nós temos cópias dos evangelhos no século II, século III, século IV. E essas cópias estão onde? Estão nos museus do mundo. E não tem nada no Vaticano. No Vaticano só tem uma cópia. O que prova que as outras nações, vai no Louvre, em Paris, né? Sabe, não tem documento histórico mais autêntico do que os documentos da igreja, os evangelhos. E uma outra coisa muito importante da gente... existe um livro, né, de um autor espanhol chamado José Antônio de Labourou, Jesus Cristo é Deus, escreveu esse livro há mais de 40 anos, em que ele mostra uma coisa impressionante. Aqueles racionalistas que fizeram a Revolução Francesa, Renan, Carnot, Rousseau, Voltaire, Diderot, Condorcet, etc., aqueles foram os mentores da famosa biblioteca iluminista, eles quiseram destruir os evangelhos. Tinham como meta, usando a crítica racionalista assim, profunda, quiseram destruir os evangelhos. Então, eles começaram a comparar os 4 evangelhos, vamos achar erro aqui, um fala uma coisa, outro fala outra. Qual é a conclusão que eles chegaram? Quebraram a cara. Os evangelhos são autênticos. E as pequenas diferenças que tem são insignificantes. Inclusive, Adolf von Harnack, racionalista alemão, ele disse o seguinte: nós tentamos destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi colocar um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. Honesto, né? Ele se converteu? Ou seja, não sei se converteu, mas ele deu esse testemunho. Nós trabalhamos 50 anos, né, para destruir, 50 anos para destruir os evangelhos, perante a crítica racionalista, que era uma crítica indutiva, dedutiva, analítica, comparativa, seríssima. E eles tiveram que aceitar a verdade. Entende? Então, é impressionante isso. Quer dizer, os inimigos mais viscerais que a igreja teve foram aqueles que atestaram a autenticidade dos evangelhos. E mais uma coisa que, para mim, é o mais importante. Quando descobriram as grutas de Qumran, na Terra Santa, em 1947, um beduíno lá na região do Mar Morto, né, foi atrás de uma ovelha e ele entrou numa gruta. Quando entrou na gruta, ele encontrou lá uns vasos, né, de argila, as chamadas grutas de Qumran, que depois os pesquisadores judeus encontraram 11 grutas. Um vaso de argila, ele abriu, encontrou lá um pergaminho. Ele achou aquilo estranho, então levou para o mercado árabe lá em Jerusalém e passou um professor da Universidade Hebraica e viu aquilo e disse: o que é isso aqui? Isso lá, eu encontrei lá numa gruta lá de Qumran e tal. Simplesmente era um escrito dos monges essênios do ano 70, quando o Império Romano invadiu a Palestina, que destruiu a Palestina no ano 70 depois de Cristo. Né? Os monges essênios, que eram um segmento de monges que vivia lá na região do Mar Morto, nas grutas, eles passavam o tempo copiando a Bíblia hebraica. E eles colocaram tudo dentro de vasos de argila e fugiram, porque os romanos atacaram ali também. E eles pensavam que eles fossem voltar, só que não voltaram. Ou seja, foi encontrado o livro de Isaías inteiro, escrito no ano 70. Depois compararam com a cópia mais antiga que a igreja tinha, que era do ano 1000, e viu que os dois batiam exatamente. Quer dizer, isso é uma prova, assim, maravilhosa da autenticidade da Bíblia. E não é só isso, não. Depois que os pesquisadores lá da Terra Santa, eles foram procurar as outras grutas, encontraram 11 grutas, e os pesquisadores judeus levaram 10 anos para codificar tudo aquilo, porque tudo aquilo era escrito em pele de carneiro, que dissolvia. Eles precisaram estudar o DNA dos carneiros, das peles diferentes, para poder juntar as partes. Caramba. E hoje é uma relíquia que Israel não abre mão. Eu já estive lá algumas vezes, eu pude ver lá no Museu de Israel os originais de Qumran,
inclusive com textos, algumas citações até que se encontra na Bíblia, de São João, depois de outros. Há uma certa dúvida nisso, mas isso prova a autenticidade da Bíblia, entende?